Ok, moçada, vamos agora estudar um caso particular da soma, né, que é a ideia de diferença vetorial. Então quer dizer que eu posso encarar a subtração vetorial e diferença vetorial como sendo um caso particular de soma vetorial? Sim, essa vai ser a ideia que a gente vai usar, né? Nós já aprendemos aí a fazer uma soma vetorial utilizando a regra do polígono, né? Na regra do polígono a gente brincava de Lego, a gente fazia o encadeamento vetorial, a gente ia colocando, ia ligando os vetores, né? Extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, sem girar os vetores. E no final o que a gente fazia? A gente representava a resultante partindo da origem do primeiro, indo até a extremidade do último. Essa ideia eu já passei para vocês e eu vou prestar essa ideia para a gente poder encarar, né, essa diferença vetorial como sendo um caso particular, tá bom? Então, por exemplo, ó, coloquei dois vetores, A e B, tá certo? Se eu quiser, eu posso representar a diferença vetorial desse jeito. Eu vou chamar essa diferença de D1. Vai ser o vetor A menos o vetor B, tá? Mas se eu não quiser escrever desse jeito, já que eu posso encarar a diferença vetorial como sendo um caso particular da soma vetorial, eu posso escrever então dessa forma, ó, aquela equação ali, ó, A mais menos B, né? A mais menos B. E um detalhe importante, pessoal, este vetor menos B a gente já conhece, a gente já estudou também, é o chamado vetor oposto, estão lembrados? O vetor oposto é um vetor que tem o mesmo valor, mesmo módulo, mesma direção, só que muda o sentido do vetor. É só você girar o vetor, é só você inverter o vetor, tá certo? O vetor menos B, ele é um vetor com sentido contrário ao vetor B, tá certo, pessoal? Essa é uma ideia tranquila que nós já vimos, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer essa soma aqui vetorial, vou calcular essa resultante vetorial, A mais menos B. Por isso que eu posso falar que a diferença vetorial é um caso particular da soma vetorial. Isso aqui é uma soma vetorial, só que eu vou estar somando o vetor A com o vetor menos B, que é o vetor oposto. E para isso, pessoal, eu vou manter o vetor A, já que ele é positivo, vou transladá-lo, vou colocá-lo aqui, ó, vetor A para a gente, ó, na maior tranquilidade. Está aqui o vetor A, direção dele, sentido dele, representação. Numa boa, tá aí o vetor A, né? Tranquilo demais. E aqui como eu vou ter que fazer, ó, mais menos B, o vetor menos B é só você invertê-lo, ó. É só você invertê-lo, você vai ter o vetor menos B aqui, ó, na maior tranquilidade, tá certo? Ó, tá aqui o vetor menos B, a representação dele. Vamos só analisar o tamanho, tá aqui o tamanho dele, tá aqui o tamanho dele, mais ou menos aqui, tá? A representação do vetor menos B. Tá aqui, ó, é só você inverter o vetor, né? É só você inverter o sentido dele. O B ele estava aqui para a direita, o menos B ele vai estar para a esquerda, mas repare que o tamanho é o mesmo, tá? A direção é a mesma, horizontal, horizontal. A gente só faz inverter ali o sentido dele, tá bom? E aqui, pessoal, trabalhando com aquela ideia de regra do polígono, a representação da resultante nós vimos, ele parte da origem aqui do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor. Então, nosso vetor diferença, né, que eu vou chamar aqui de D1, ele é representado desse jeito, ó, vetor D1, na maior tranquilidade, né? Consigo representar esse vetor D1, partindo da origem do primeiro, indo até a extremidade do último, conforme nós vimos lá na regra do polígono, tá certo? Posso fazer também uma outra diferença vetorial. Se eu quisesse, por exemplo, a diferença vetorial D2 igual a B menos A. Repare que é diferente, lá em cima era A menos B, aqui eu vou fazer agora a representação da diferença vetorial B menos A. Será que a gente vai encontrar alguma diferença? Será que a gente pode falar que a diferença vetorial ela é comutativa? Vamos ver, né? A gente vai tentar chegar a alguma conclusão aí a respeito disso daí, se é comutativo ou não, né? Então o que vai acontecer? Ó, B menos A, como é que eu faço aqui para representar? Eu posso representar como sendo um caso particular da soma, eu posso representar desse jeito, ó, B mais menos A. B mais menos A, ó, na maior tranquilidade, ó, tá aqui. E neste caso, o vetor B ele vai continuar no local que ele está, no sentido dele, mesma direção dele. O vetor menos A, eu vou inverter o vetor menos A, né? Já que aqui ele vai ser o vetor oposto ao vetor A. Então aqui, ó, eu vou manter o vetor B, para você poder entender aqui, ó, o que eu estou querendo fazer. Eu vou manter o vetor B, tá aqui a representação dele, vetor B, ó, na maior tranquilidade, né? E vou inverter o vetor A, vou trabalhar com o vetor oposto a A. Vetor oposto a A é só você invertê-lo, ó, tá? Invertê-lo. Aí você vai ter o vetor menos A, tá aqui a representação, de mesma direção, tá? Vamos analisar aqui o tamanho, o tamanho é este, então aqui vai ficar o vetor menos A, tá aqui a representação aqui pra gente, né? Na maior tranquilidade. Depois que a gente faz aqui, ó, a regra do polígono, depois que a gente faz aqui o encadeamento, né? Para a gente poder representar a resultante vetorial, a gente parte da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último, né? Conforme nós vimos lá na regra do polígono. Vamos dar uma melhoradinha aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim a representação dele, ó. Tá aqui a representação na maior tranquilidade. Este aqui é o vetor que a gente vai chamar de vetor D2. Tá aqui o vetor D2, ó. Muito tranquilo, tá certo?
Será que a gente pode falar que esses dois vetores são iguais? Será que eu posso falar então que a subtração vetorial A menos B é igual a B menos A? Será que eu posso afirmar isso, pessoal? É claro que não. Perceba aqui, ó, o vetor D1, eles têm a mesma direção. Aqui, ó, o vetor D1 e o vetor D2, eles possuem a mesma direção, tá? Possuem o mesmo valor, o tamanho é o mesmo. Só que os sentidos são diferentes, ó. O sentido do vetor D1 e o sentido do vetor V2 são sentidos diferentes. E nós vimos, pessoal, que dois vetores eles só são iguais se eles possuírem o quê? O mesmo valor, né, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Então a gente não pode falar que a subtração ela é comutativa, não é. A menos B é diferente de B menos A, porque vai mudar aí o sentido do vetor, tá? Muito cuidado com isso daí. Então a gente não pode afirmar, pessoal, que a subtração vetorial ela é comutativa, ela não é comutativa, tá certo? Não é. Porque A menos B é diferente de B menos A. Perceba que o sentido ele é diferente, tá? O sentido aí ele vai ser diferente, tá bom? Muito tranquilo aqui, então essa é a ideia, né? Olha só, então a gente pode aqui analisar essas afirmações, podemos marcar verdadeiro ou falso para cada situação. O vetor D1 ele é igual ao vetor D2? Não, falso. Por quê? Porque para dois vetores serem iguais, eles têm que ter a mesma direção e eles possuem. O mesmo valor, eles possuem, o mesmo tamanho. E o mesmo sentido? Não, mesmo sentido não, os sentidos são diferentes. Então a gente não pode falar que o vetor D1 ele é igual ao vetor D2. Eles são diferentes por conta dos sentidos. Mas só o sentido, galera, só o sentido já vai mudar, já é um outro vetor. A gente não pode falar que eles são iguais, não. Agora, sem a representação vetorial, nós já vimos que D1 é igual a D2. Sem a representação vetorial, nós estamos nos referindo ao módulo do vetor. E perceba que os módulos, eles são iguais. Por quê? Porque eles possuem o mesmo tamanho. Nós já vimos que o módulo ele é diretamente proporcional ao tamanho do vetor. Um vetor com tamanho grande é um vetor que tem módulo grande. Um vetor com tamanho pequeno é um vetor com módulo pequeno. Então perceba, como os tamanhos são iguais, a gente pode falar que os módulos são iguais, né? O valor numérico do vetor D1 é igual ao valor numérico do vetor D2, na maior tranquilidade. E aqui, ó, terceira afirmação, D1 é igual a menos D2. Quem é o menos D2? Menos D2 é só você inverter o vetor D2. Menos D2, então, pra gente, ele é assim, ó, menos D2, ó. Tô representando aqui de preto para vocês, ó. Tranquilo. É só você inverter, né? Perceba que o vetor menos D2, ele possui a mesma direção do D1, o mesmo valor, o mesmo tamanho e o mesmo sentido. Então, neste caso, a gente pode falar que eles são iguais. Para dois vetores serem iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Isso aqui acontece com o menos D2 e o vetor D1. Eles possuem a mesma direção, mesmo valor e mesmo sentido, tá bom? Mesmo módulo, né? E aqui nesse caso, pessoal, vai ser outra representação aqui, ó, outra afirmação. Ele fala que o módulo de D1 é igual ao módulo de D2. Isso é verdade, nós já vimos aqui na segunda afirmação. A gente pode afirmar isso na maior tranquilidade. Que o valor numérico de D1 é igual ao valor numérico de D2. Essa representação de módulo a gente já viu. A gente pode representar da maneira aqui, ó, na quarta afirmação, ou como na segunda afirmação, D1 igual a D2, tá certo? Aqui na segunda afirmação. Ou você representa o módulo desse jeito, ou desse jeito, o valor numérico. E nós já vimos que eles possuem o mesmo valor numérico, eles possuem o mesmo módulo, uma vez que eles possuem o mesmo tamanho, tá certo? Muito tranquilo essa ideia. Galera, coloquei aqui uma observação para vocês, tá? Porque assim, se você tiver os dois vetores origem com origem, nós podemos tirar uma conclusão importante para você poder ganhar tempo aí nas questões, tá? Então aqui, ó, repare, pela primeira maneira que eu ensinei aqui para vocês, você tinha que fazer um encadeamento vetorial. Você tinha que colocar o vetor, ó, extremidade do B com a origem do A, ó, extremidade com a origem, ó, tá vendo? Você tinha que fazer isso. Você tinha que reescrever a figura, né? Colocar a extremidade de um com a origem do outro e tal, e depois traçar ali o vetor resultante partindo da origem do primeiro, indo até a extremidade do último, utilizando a ideia da regra do polígono, tá certo? Aqui eu vou passar uma ideia um pouquinho diferente para vocês. Essa ideia aqui de baixo é para você ganhar tempo, cara. É para você ganhar tempo, tá? Sempre que você tiver, pessoal, os dois vetores já origem com origem, se você não quiser trabalhar com encadeamento vetorial, se você quiser fazer de uma maneira direta, dá para você fazer de maneira direta, tá? Como é que é? Se os vetores tiverem origem com origem, você vai representar... Você vai fazer a resultante vetorial desse jeito. Ó. Coloquei aqui, por exemplo, a diferença vetorial, A menos B, que foi a primeira que a gente viu lá em cima, né? O que a gente vai tirar de conclusão? Ó? A gente vai tirar de conclusão que este vetor diferença, esse vetor resultante, ele vai partir da extremidade do vetor que está sendo subtraído, né? Que é o vetor B. Ó. O vetor B é o vetor que tem o sinal negativo. Então o vetor diferença ele sai do vetor que tem o sinal negativo, que é o vetor B, e vai até a extremidade do outro vetor que ficou aguardando, que é o vetor A. Então, se eu quiser representar a diferença vetorial, eu posso representar desse jeito, ó, diferença vetorial D1, na maior tranquilidade, ó, tá?
Então como é que fica aqui a situação para vocês poderem entender legal? A outra maneira que eu estou explicando aqui, para você poder fazer a diferença vetorial, você vai representar o vetor diferença partindo, né, da extremidade do vetor que tem um negativo, que é o vetor B. Então ele vai sair aqui, ó, da extremidade desse vetor e vai até a extremidade do primeiro vetor, que é o vetor A, tá? Então você sai do vetor que tem o sinal menos, você sai do vetor que tem o sinalzinho negativo e vai até a extremidade do outro vetor. Está aqui a representação, ó, A menos B. E se eu quisesse, por exemplo, a representação da diferença vetorial B menos A? Mesma coisa, você vai fazer assim, ó, vai observar qual vetor que tem o sinal negativo. É o A. Então você já sabe que o seu vetor de diferença ele vai partir desse vetor que tem o sinal negativo e vai até a extremidade do outro vetor. Este aqui é o vetor D2, está aqui representado aqui para a gente na maior tranquilidade, tá? Então fica com essa ideia aqui, pessoal, uma ideia também bacana, uma ideia que vai fazer com que vocês ganhe bastante tempo aí nas questões. Se você tiver os dois vetores origem com origem, se você quiser representar a diferença vetorial, basta você sair do vetor que tem o sinal negativo até o outro vetor. Você consegue representar a diferença vetorial na maior tranquilidade, tá? Então, repetindo, aqui como o vetor B é o que tem o negativo, então eu saio dele e vou até a extremidade do A, né? Aqui, como quem tem o sinal negativo é o A, eu saio dele e vou até a extremidade do B. Está aí representado. Muito fácil essa ideia, tá bom, pessoal? Tranquilo demais isso daí. Se eu quiser calcular o módulo, pessoal, do vetor diferença, se eu quiser achar o valor desse vetor diferença, perceba, galera, que neste caso aqui, ó, o vetor diferença, ele é um lado do triângulo, ó, ele é o lado do triângulo, né? E nós vimos que a lei dos cossenos, ela serve exatamente para você poder achar um lado do triângulo que você não conhece, né? A gente tem aqui um ângulo, né? Entre dois lados aqui, ó, que a gente conhece o lado A, a gente conhece o valor do lado B e a gente tem um ângulo entre esses dois lados. E se você quiser saber, por exemplo, o lado oposto àquele ângulo que você tem, você usa a lei dos cossenos. Eu já passei essa ideia para vocês. Então aqui, pessoal, para você poder calcular a diferença vetorial, você vai usar de fato a lei dos cossenos. Que nós já vimos ela é assim, ó, A2 mais B2, né? Menos 2AB, cosseno do ângulo alfa. Menos 2AB, cosseno do ângulo alfa. E perceba que neste caso, galera, é de fato a lei dos cossenos. Antes não era, né? Porque antes apareceu mais. Agora aqui é de fato a lei dos cossenos, porque tem um menos. A lei dos cossenos tem esse menos aqui, ó, tá? Aquela outra equação que a gente tinha achado lá na parte de soma vetorial, de resultante vetorial, tinha um mais. Aquilo ali não era equação, não era a lei dos cossenos. Aqui de fato é a lei dos cossenos por conta deste menos. Então vamos tirar aqui uma conclusão bem fácil, bem tranquila, uma dica bem fácil para vocês. Ó, pensem assim, se a gente quiser achar a diferença vetorial, a subtração vetorial, na equação vai aparecer o quê? Vai aparecer o menos, tá? Se você quiser calcular a soma vetorial, né, a resultante vetorial de dois vetores que estão origem com origem, você vai usar o quê? Você vai usar o mais, tá? Então sempre que você tiver, pessoal, dois vetores, origem com origem, se você quiser calcular a resultante vetorial, né, a soma vetorial deles, você vai usar o mais na equação, que não é a lei dos cossenos, você vai usar aqui o mais, tá? E se você tiver dois vetores, origem com origem, se você quiser calcular a diferença vetorial, você vai usar um menos na equação, para você poder achar o módulo, né? Para você poder achar o valor numérico do vetor resultante, tá certo? Então, menos na diferença, fica fácil, ó, menos, diferença, ó, menos, tá? E na soma vetorial, você vai usar um mais, tá? Para você poder achar a resultante vetorial de uma soma, tá bom? Para achar a resultante vetorial numa diferença, você vai usar o menos. A ideia é bem fácil, bem tranquila isso daí, tá certo? Aqui a gente usa o menos porque aqui de fato você está usando aqui a lei dos cossenos para você poder achar esse lado que você não conhece, tá bom? E galera, coloquei aqui para vocês, onde é que a gente vai aplicar essa ideia aí, pessoal? Essa ideia da diferença vetorial. À medida que a gente for aí dando continuidade aos estudos aí da física, tá? Nós vamos ver que em algumas matérias nós vamos precisar dessa diferença vetorial. Por exemplo, aqui na parte de velocidade relativa, certo? A gente precisa da diferença vetorial. A gente fala, pessoal, que se você tiver, por exemplo, dois corpos, né? Dois corpos A e B, se você quiser calcular a velocidade relativa do corpo A em relação ao corpo B, em qualquer situação, você vai fazer assim, ó, você vai pegar a velocidade do corpo A, né, em relação à Terra, certo? Menos a velocidade do corpo B em relação à Terra. Lembrando que isso daqui, ó, pela forma que está, né, pela maneira que está, isso daqui você não está subtraindo os módulos, não está subtraindo os valores. Você está fazendo uma subtração vetorial. E nós já vimos que para você poder tirar a resultante vetorial, se você vai fazer uma subtração, você não deve, por exemplo, pegar um valor menos o outro, né? A gente deve analisar a direção e o sentido dos vetores para a gente poder
a representar ali aquela diferença vetorial. Então aqui, por exemplo, só para você entender, digamos que eu queira calcular a velocidade que João tem em relação a Maria. Como é que eu faço? A velocidade de João em relação a Maria. Você vai pegar a velocidade de João em relação à Terra, a velocidade que João tem, né? Analisar a direção, o sentido dele e tal, menos a velocidade vetorial aqui da Maria, tá certo? Em relação à Terra. Mas para isso você tem que trabalhar com essa ideia aqui, pessoal. Você pode colocar os vetores origem com origem e fazer a representação vetorial, ou então você pode usar essa primeira ideia que eu passei para vocês, que era utilizando ali a regra do polígono, né? Invertendo o vetor, trabalhando ali com a ideia da regra do polígono, trabalhando com encadeamento e representando ali a resultante vetorial partindo da origem do primeiro, indo até a extremidade do último vetor, tá certo? Se você quiser, você pode vir desse jeito, tá bom? Então aqui não é você só pegar um valor menos o outro não, tá? Não é assim não, você tem que analisar direção e sentido, tá? E para você achar essa resultante, você faz isso daqui, ó, você pega e usa aí a diferença vetorial, essa equação aqui para você poder calcular o valor, para você poder calcular o módulo, né? Que nem eu coloquei ali para vocês. Muito tranquilo, pessoal. Então assim, coloquei uma situação aqui para ver se a gente consegue entender. Por exemplo, ó, imagine uma pessoa correndo com um guarda-chuva, certo? E aqui está chovendo, né? Nesse dia aqui, ó, a velocidade da gota em relação à Terra para uma pessoa fixa na Terra, uma pessoa parada olhando ali para a gota, a pessoa nota que a gota ela cai na vertical, tá certo? Ela cai na vertical. Só, pessoal, que para essa pessoa aqui que está correndo, a gota ela não cai na vertical para ela, né? Para essa pessoa que está correndo, a gota ela cai de maneira inclinada. Isso vocês já devem ter observado no dia a dia de vocês. Quando você está dentro de um carro, a gota ela não cai na vertical, ela cai de maneira inclinada. Você já deve ter percebido isso. É por isso que quando você está dirigindo o carro, certo? Se você, o carro estiver em movimento, tá? A gota, como a direção de queda da gota, né? Da velocidade da gota em relação à pessoa que está ali, em relação ao carro, por exemplo, tem essa direção inclinada. Se você olhar para o vidro de trás, o vidro de trás ele vai estar seco. E o vidro da frente ele vai estar bem, tá? Por conta dessa direção, ó, que a velocidade da gota tem em relação ali, por exemplo, ao carro que está em movimento, tá certo? E o vidro traseiro, ele não vai conseguir, ele não vai molhar. Ele só vai molhar depois que o carro parar. Quando o carro parar, aí as gotas, como elas caem na vertical para quando o cara está parado, em relação à Terra, né? Eles vão cair na vertical e vão conseguir molhar o vidro traseiro. Mas enquanto ele está em movimento, a gente não vai molhar, provavelmente não vai ficar molhado esse vidro traseiro, tá? Essa ideia é uma ideia bacana. Então assim, para quem está na Terra parado, a pessoa vê a gota caindo na vertical. Legal. Essa pessoa ela decide correr, certo? Aqui ó, com a velocidade de 4 km por hora, tá? E para essa pessoa, a gota não cai na vertical. A gota para essa pessoa, ela cai de maneira inclinada, né? Ela cai assim, com essa inclinação. Foi por isso que ele teve que inclinar o guarda-chuva de 30 graus, né? Para poder se proteger aí da chuva, tá certo? A pergunta dele na questão é a seguinte: quanto é que vale a velocidade que a gota tem em relação à Terra? Em relação à Terra, ele quer saber quanto é que vale essa velocidade da gota, né? Na vertical, tá bom? Bem, pessoal, aqui é muito tranquilo, é só você usar a equação vetorial aqui, ó, tá? Muito fácil. Por exemplo, nós sabemos que a velocidade de um corpo A em relação a um corpo B é a velocidade de A em relação à Terra menos a velocidade de B em relação à Terra. Essa ideia é uma ideia vetorial. Então a gente pode escrever essa equação desse jeito aqui, ó, para este problema, né, para essa situação. A velocidade que a gota tem em relação à pessoa, vetorial, vai ser a velocidade da gota em relação à Terra menos a velocidade que a pessoa tem em relação à Terra. Né? Tá aqui, ó, a representação na maior tranquilidade, ó, tá? Perceba então que essa velocidade aqui ó, é uma subtração vetorial. Essa resultante aqui é uma subtração vetorial. E para fazer subtração vetorial nós já aprendemos aqui duas maneiras, né? Primeira maneira, você pode colocar aqui, por exemplo, os dois vetores origem com origem, trabalhando com essa ideia aqui de baixo que eu falei para vocês. Como a pessoa está correndo aqui na horizontal, vou representar o vetor aqui ó, da pessoa em relação à Terra, da velocidade da pessoa em relação à Terra, vou representar na horizontal para a direita. E a gota ela cai na vertical. Então você coloca os dois vetores, origem com origem, quando você quiser fazer a subtração vetorial. Pela maneira que eu expliquei aqui, ó. Subtração vetorial, basta você colocar os vetores origem com origem e sair do vetor que está sendo o quê? Que está com o sinal negativo, ó, né? E você vai sair do vetor que está com o sinal negativo, para você poder representar. Então, coloquei aqui, ó, a velocidade da pessoa em relação à Terra, ela está correndo aqui na horizontal, representei. E as gotas, elas estão caindo na vertical, para quem está na Terra, observando, quem está parado observando. Está aqui a representação, tá certo? Se eu quiser representar a velocidade que a gota tem em relação à pessoa, como vai aparecer o menos? O menos, você deve observar que ele aparece para a pessoa. Então, o vetor resultante, como nós já vimos, né?
esse vetor aqui, ó, ele vai sair do cara que tem o menos e vai até a extremidade do outro cara aqui, ó, do que ficou aguardando, tá? Então este aqui vai ser a velocidade que a gota tem em relação à pessoa, a direção e o sentido, nessa direção e sentido, tá certo? Um detalhe que eu queria que vocês observassem, perceba que essa direção aqui, ó, do guarda-chuva forma com a horizontal 30 graus. Essa direção para onde ele direcionou o guarda-chuva, tá? 30 graus com a horizontal. Então essa direção vai formar com a horizontal quanto? 30 graus, ó. Essa direção inclinada com a horizontal, 30 graus. Essa direção inclinada com a horizontal, 30 graus. Então nós podemos afirmar que este ângulo aqui ele vale 30 graus. Triângulo retângulo, tá? Muito fácil, né? Essa ideia é só usar o que, pessoal? Como eu tenho este valor aqui, ó, a velocidade que a pessoa tem, vou tirar a representação vetorial, vou colocar em módulo aqui, ó, 4 km por hora. Tá? E eu desejo descobrir o módulo dessa velocidade da gota, então eu vou tirar a notação vetorial para trabalhar com a ideia de módulo, tá? Quero saber esse cara aqui, ó. Perceba que eu quero saber o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente e eu tenho o ângulo, é só trabalhar com a ideia de tangente. Então é só você fazer aqui a tangente de 30 graus, vai ser o que? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, vai ser a velocidade da gota sobre o cateto adjacente que vale 4 para a gente. A tangente de 30 graus nós sabemos calcular, ela vale raiz de 3 sobre 3, é só você dar uma lembrada. E aqui vai ficar assim, ó, velocidade da gota sobre 4. Se você passar esse cara aqui multiplicando, vai ficar então assim, ó, velocidade da gota vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. 4 raiz de 3 sobre 3. Então a gente chega à seguinte conclusão, que a velocidade que a gota tem em relação à Terra vai ser 4 raiz de 3 sobre 3 km por hora. O espaço ficou um pouquinho apertado, mas deu para entender aí, todo mundo deu para entender legal essa ideia, tá, pessoal? Então uma ideia bem fácil, bem tranquila, é só você se ficar ligado nisso daqui, pessoal, nessa observação que eu coloquei para vocês, ou então você pode usar a ideia de cima, tá? Usando a ideia da observação, você coloca os dois vetores origem com origem, tá aqui ó, os dois vetores origem com origem, e você vai partir do vetor que está sendo subtraído. Você vai partir ó, do vetor que está sendo subtraído até a extremidade do outro. Você consegue representar a diferença vetorial na maior tranquilidade. Tá bom, pessoal? Muito fácil, né? E coloquei um segundo exemplo para vocês aqui, ó, que é a ideia do teorema do impulso. Quando a gente estiver estudando essa parte de impulso e quantidade de movimento, vai ter um teorema que vai ser importantíssimo para a gente, chamado teorema do impulso, né? Ah, mas eu não vi essa matéria ainda. Cara, tranquilo, tá? Se você não viu, não tem problema. Você vai, tô só passando aqui para vocês, tô só dando exemplos, né? Onde isso aqui vai ser aplicado. Ah, quer dizer, então, mesmo sem ter visto essa parte de impulso e quantidade de movimento, isso aqui é importante eu dar uma olhada? É sim, galera, é importante para você entender aí como vai ser feito a subtração vetorial, tá? Onde vai ser feita aí a diferença vetorial, que a gente acabou que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Então tá aqui, ó, coloquei uma situação. Represente a direção e o sentido do impulso total na bolinha de tênis. A bolinha de tênis ela vem nessa direção, ela bate no chão e sai nessa direção aqui, ó. Ela sai nessa outra direção. Ele quer que a gente represente, ó, tá aqui. Só ajeitar aqui para vocês que eu acabei apagando. Tá aqui, ó. Ele quer que a gente represente a direção e o sentido do impulso total. O impulso total, lá na parte de quantidade de movimento, nós vamos ver que ele vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? Você vai pegar, então, o vetor quantidade de movimento final menos o vetor quantidade de movimento inicial, tá certo? Perceba que você tem uma subtração vetorial. E para trabalhar com subtração vetorial, você pode usar a ideia de cima ou a ideia de baixo. Eu vou usar a ideia de baixo que eu acho mais prático, né? É só você colocar os dois vetores origem com origem. É o que eu vou fazer aqui, ó. A quantidade de movimento final, ela já está aqui nessa direção. Vou pegar aqui este vetor, por exemplo, e vou transladá-lo para cá. Vou encaixar este vetor quantidade de movimento inicial aqui embaixo. Por quê? Porque eles vão ficar aí origem com origem quando eu fizer isso daqui, ó. E desse jeito aqui que eu expliquei para vocês, dessa outra maneira, você deve colocar os vetores origem com origem, né? Para você poder representar a diferença vetorial. Então vou tirar aqui, ó, esse vetor quantidade de movimento inicial, vou transladá-lo aqui para baixo. Então vai ficar assim, ó, quantidade de movimento inicial está aqui representado na maior tranquilidade, né? E o vetor resultante, né? O vetor resultante que é o impulso total, ó, tá? Vetor resultante, ele vai partir, ó, ele parte de onde? Ele parte do cara que está sendo subtraído. E o cara que está sendo subtraído é a quantidade de movimento inicial. Ele vai até a extremidade do outro vetor que ficou ali aguardando. Então está aqui a representação, ó, do nosso vetor resultante, que é o impulso total. Então a gente faz a representação desse jeito, ó, o impulso total, a representação desse vetor. Vai ser um vetor na direção vertical e o sentido aí para cima, tá? Então, ó, represente a direção e o sentido do impulso total na bolinha de tênis.
Fácil. É só você representar a operação, né? Representar essa diferença vetorial que está representada aqui pelo impulso total. Então, impulso total, a gente vai colocar os dois vetores origem com origem, foi o que eu fiz. E nós já vimos que a diferença vetorial ele parte do vetor que tem um sinal de menos e vai até a extremidade do outro vetor, está aqui representado para vocês, tá certo? Eu coloquei para vocês então somente dois exemplos, mas a gente tem vários outros exemplos, né, onde a gente pode aplicar essa ideia aí de diferença vetorial, que é uma ideia muito importante aí para os estudos de física, tá, pessoal? Então dá uma olhadinha depois com calma, as duas maneiras, tá? Uma utilizando a regra do polígono e outra aqui utilizando a observação. Eu gosto muito da maneira aqui da observação, tá? Mas você pode usar a regra do polígono, utilizando aquela ideia ali que eu falei para vocês, encarando a diferença vetorial como sendo um caso particular. Você pode usar essa ideia para você poder resolver as questões, tá bom? Não esqueçam daquela dica que eu falei para vocês, que a diferença, para você achar o módulo da diferença de dois vetores, quando você tiver dois vetores, por exemplo, origem com origem, para você achar a diferença vetorial entre eles, o módulo dela, né, o valor da diferença vetorial, é só usar um menos aqui, ó, usar de fato a lei dos cossênios. E se você quiser achar a soma vetorial desses dois vetores A e B, a soma vetorial, você vai usar aqui ó, um mais, né, na equação da soma vetorial, que foi aquilo que eu já expliquei para vocês aí na aula passada, tá certo, pessoal? Então, fica ligado nisso daí. Tá? Não deixe de copiar, não deixe de dar uma lida nessa parte, que é uma parte que vai ser fundamental para a gente aí ao longo dos nossos estudos de física, tá bom? Vamos continuar então essa parte de vetores, vamos aí para a parte de decomposição, né, vetorial, tá bom? Para a gente ficar tranquilo, ok? Vamos lá então, acompanhe.